Olá, meus amigos, muito bom dia. Graças a Deus estamos iniciando mais este dia na presença de nosso Deus e Pai, na presença do Deus Todo-Poderoso. E porque Ele é Todo-Poderoso, com certeza Ele pode fazer tudo na sua vida. Ele pode operar qualquer milagre, Ele pode curar, libertar, prosperar, livrar, proteger, transformar a sua vida, abençoar a sua família, restaurar o seu casamento, encher você com o poder do Espírito Santo. Tudo pode acontecer. A única exigência que ele faz é que você creia, tenha fé. Assim como ele disse para um homem chamado Jairo, cuja filhinha tinha falecido, o Senhor Jesus disse para ele assim, para o Jairo: olha, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Crê somente, mais nada. Crê no que eu estou falando, mais nada. É o que você precisa para ver o milagre acontecer. E a filhinha dele foi ressuscitada. Então o nosso Deus não mudou. O mesmo Deus que ressuscitou a filhinha desse homem chamado Jairo pode fazer na sua vida um grande milagre. Então comece o dia já nessa fé, nessa confiança, olhando para esse nosso Deus poderoso. Não fique aí reparando na força do vento e na força das águas, né? O que eu quero dizer é que não fique aí reparando, pensando nos problemas, né? Não fique aí focando na dificuldade ou na impossibilidade. Pelo contrário, foque na palavra de Deus, foque em Deus e aí você vai começar a ver grandes milagres acontecendo na sua vida. E eu tenho certeza, enquanto você mantiver o seu foco em Deus, o seu dia, ainda que tenha lutas, vai ser um dia vitorioso, você vai superar tudo e você vai chegar no final do dia e poder dizer: glória a Deus, até aqui me ajudou o Senhor. Amém? E antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha aí, também inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações. Se você ainda não fez isso, faça, porque se inscrevendo no canal e ativando o sininho, você é avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Está bem? Olha só que interessante. O Evangelho de Lucas, no capítulo 13, ele traz o relato de uma mulher que foi curada de uma enfermidade. Então eu vou ler o texto para você aqui e depois a gente comenta um pouquinho. Olha aí, Lucas 13, versículo de número 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Olha que problema maligno, né? Que doença do cão. Toda doença do inferno, viu, gente? Não pense você que alguma doença vem de Deus, porque Deus não é o autor da enfermidade. Deus não é o autor da doença. Tem pessoas que religiosamente, elas pensam que Deus coloca a doença para provar a pessoa. Isso é um ensino de demônios, tá? Satanás plantou esse ensino maldito no meio da igreja para enganar as pessoas. Então a pessoa fica enferma, ela pensa que é Deus provando ela pensa que é Deus colocando doença. Não, Jesus veio para tirar as doenças, não para colocar as doenças, tá bom? Agora, existe o caso, daquelas pessoas que adoecem e porque pecam em alguma coisa e ficam doentes, Aí não é que Deus coloca a doença, mas Deus permite a doença, é diferente. Permite por quê? Porque a pessoa pecou, Não foi Deus que colocou, Deus só permitiu. É como o filho teimoso, O filho teimoso, não é verdade? Você fala para ele assim: não ponha o dedo na tomada. Enquanto ele te ouvir, nada acontece com ele, Mas a hora que o cabeçudo for lá enfiar o dedo na tomada, levar um choque, aí chora, não é verdade? Por quê? Você quis isso? Não, mas você permitiu, Então é assim que também com Deus. Deus ele permite você fazer o que quiser. Só que se você tiver alguma colheita maligna das suas atitudes erradas, não fique reclamando, Mas você pode, claro, pedir perdão a Deus, se acertar com Ele e Ele vai te abençoar. Mas vamos voltar no caso aqui. Então aquela mulher estava com um espírito de enfermidade.
deixava a coluna dela torta, andava encurvada, não conseguia nem olhar para cima. Tal era a doença na coluna dela. E a Bíblia é muito clara, ela estava possessa de um espírito de enfermidade, né? Então é bem claro aqui o texto dizendo que é um demônio que causava aquela doença. Ela estava na sinagoga, ou seja, aquele lugar onde os judeus se reúnem para ouvir a palavra de Deus lá. E aí então Jesus a viu, porque Jesus estava lá. E aí Jesus então tocou nela e ela se endireitou. E ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Não é? Jesus curou aquela mulher. E aí, alguns religiosos que tinham lá, que havia lá, como há hoje também, né, religiosos que questionam, que criticam aqueles que oram pelos enfermos, aqueles que ungem com óleo, né, que expulsam demônios. Como era no passado, é hoje também. Pessoas que, em vez de fazer a obra de Deus como Jesus fazia, pregando o evangelho, orando pelos enfermos, expulsando demônios, não, passa o tempo todo criticando quem faz isso, né? Então naquela época já havia também, e começaram a criticar o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus, ele fala algo que é revelador e é uma pergunta que deve estar sempre, sempre, sempre na minha mente e na sua mente, porque é isso que vai fazer você andar para frente. Olha o que o Senhor Jesus disse. Lucas, capítulo de número 13, versículo 16, diz assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Olha o que ele falou. Ele falou assim: por que não libertar essa mulher, essa filha de Abraão, que Satanás trazia presa há 18 anos? Você vai perguntar: pastor, era um demônio que trazia presa aquela mulher naquela enfermidade ou era o próprio Satanás? Na verdade, era um demônio, né? Amando de Satanás, né? Era um demônio representando o Satanás. Então, o que acontece? Jesus revelou, é Satanás que prende a pessoa na enfermidade. E Jesus perguntou: por que é que não se devia libertar essa mulher? Por que não? Porque ela é uma filha de Abraão. O que significa isso? Gente, naquela época, filho de Abraão era uma pessoa que estava na aliança de Abraão com Deus, entendeu? Então, numa aliança, a pessoa tem direitos. É como um casamento, né? Quando duas pessoas se casam, elas fazem uma aliança entre si. E nessa aliança, as duas partes têm obrigações e direitos. Então, o marido tem a obrigação de defender a esposa e a esposa a obrigação de cuidar do marido. Não é? Na nossa aliança com o nosso Deus, né, que é feita no sangue de Jesus, então nós temos nossos deveres, andar reto com Deus, andar bonitinho com Deus, e Deus ele se propõe e ele garante que ele cuida de nós. Numa aliança é assim. Então, aquela mulher vivia numa aliança com Deus através de Abraão, porque era descendente de Abraão. E nós também temos uma aliança com Deus no sangue de Jesus. Sabia disso? Do mesmo jeito que o Senhor Jesus disse a respeito daquela mulher: por que motivo não se deve livrar dessa mulher? A mesma pergunta você tem que fazer para você. Peraí, se eu sou de Cristo e se eu ando reto com Ele, por que motivo eu não vou vencer? Peraí, por que motivo eu tenho que ficar preso nessa doença desgraçada aqui? Por que motivo eu tenho que ficar preso nessa miséria? Não, se eu ando com Deus, repito, tenho uma aliança com Deus no sangue de Jesus. Lembra quando nós participamos da Santa Ceia? Quando nós pegamos o cálice contendo suco de uva? O que é dito na Bíblia? Jesus disse, né? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Se a aliança de Abraão já era boa, a de Jesus é melhor ainda. Então nós que aceitamos Jesus temos uma aliança. Então a mesma pergunta que o Senhor Jesus fez a respeito daquela mulher vale para a gente hoje. Por que motivo não progredir? Por quê? Por que tem que ficar sofrendo aqui? Né? As lutas da vida vêm. E muitas vezes o sofrimento devido à batalha é normal, tá? Agora, ficar sofrendo, fica na mão do diabo. O diabo não tem direito sobre a tua vida se você é de Cristo, viu? O diabo não tem direito sobre a tua vida se você tem aliança com Deus. Tá certo? Você é aquela pessoa que anda reto com Deus, não anda no pecado, não anda dando lugar para o diabo, como eu falei agora há pouco no início. Então, se você é aquela pessoa que não dá lugar para o diabo, anda reto com Deus
e está em Cristo, então você tem uma aliança com Deus. Então por que motivo ficar preso na mão do diabo se agora você é de Jesus? Foi a pergunta que o Senhor Jesus fez para aqueles hipócritas, né? Peraí, ela é uma filha de Abraão, tem aliança com Deus. E Deus prometeu na aliança dele cuidar do seu povo. Por que motivo deixar essa mulher presa? Por que não libertá-la da mão do diabo? A mesma coisa, gente, porque quem amarra a vida de uma pessoa financeiramente, quem amarra a vida da pessoa na saúde, quem amarra a vida da pessoa sentimentalmente é Satanás. Tem que libertar disso daí. Quem oprime a mente de uma pessoa com depressão é Satanás. Agora a pergunta continua sendo esta: por que motivo continuar nessa escravidão se você é de Jesus? Entendeu? Então levanta a cabeça, reaja. E olha, o Senhor Jesus, ele fez aquilo, libertou aquela mulher, porque ele tinha autoridade para fazer isso. Mas essa autoridade que ele tinha, ele passou para a gente. Sabia disso? Está na Bíblia isso. O Senhor Jesus disse que ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, não aceite ficar amarrado. Não aceite. Nunca mais diga que a vida é assim, eu tenho que me conformar. Não, você tem que se conformar com o que a palavra de Deus fala, não com aquilo que o diabo tenta colocar na sua cabeça. Derrotismo, negativismo, doença, enfermidade, fraqueza, fracasso, né? Pensamentos ruins na cabeça. Nada disso. Reaja com relação a isso. Por que motivo ficar nesse fracasso se você é um filho de Deus? Filho de Deus tem que ser bem-sucedido em tudo quanto fizer. Está na Bíblia isso daí. O que Deus falou para Josué vale para a gente, para que você seja bem-sucedido em tudo quanto fizer. No Salmo número 1 também está assim. Tudo quanto faz, ele tem sucesso. Por quê? Porque teme a Deus, tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus porque eu aceitei Jesus, né? Aliás, o Senhor me chamou primeiro e eu apenas aceitei esse chamado. A mesma coisa foi com você, tá? Veja, se não fosse Deus ter nos chamado, ai de nós, mas ele nos chamou a mim, chamou a você. Então aceite essa aliança, coloque essa aliança no dedo, figuradamente falando, né? Assuma uma aliança que você tem com Deus. Fala com Deus: Senhor, eu ouvi na tua palavra hoje que eu tenho aliança contigo. Então, obrigado por isso. Se eu tenho aliança contigo, por que ficar nessa amarração? Por que ficar com o corpo doente? Por que ficar com essa amarração financeira? Por que ficar com depressão? Está amarrado esse mal em nome de Jesus. Vou reagir. Faz isso, aí Deus te confirma, tá bem? Vamos orar? Quer pegar um copo com água lá? Põe um copo com água aí, se essa for a sua fé, viu gente? Tem gente que não acredita, então não precisa, faz apenas a oração. E tem gente que acredita que colocando um elemento e pedindo para Deus abençoar, ele abençoa. É bíblico isso, viu? É bíblico, é santificado. A Bíblia diz que esses elementos são santificados e para um uso especial, né? Deus confirma. Por exemplo, as peças de roupa de Paulo, que era enviada para os enfermos, né? A água onde o cego lavou os olhos, como Jesus mandou, voltou a enxergar, é uma questão de fé. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração para fazer, vai e faz. Pega um copo com água e deixa aí. Não é? Não faz. Sem problema. Se a tua fé é essa, não tem problema. Faz de acordo com a tua fé. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai bendito e santo, muito obrigado mais uma vez por este dia, muito obrigado mais uma vez por este momento, muito obrigado mais uma vez pela tua santa misericórdia, muito obrigado, meu Senhor, pelo Senhor estar aqui conosco, nos dando essa palavra, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que a mão do Senhor se estenda sobre essa pessoa que está enferma e seja ela liberta dessa enfermidade. Por que motivo ela deve ficar enferma se ela crê num Deus Todo-Poderoso? Por que motivo ela deve ficar com o corpo cheio de doenças, sendo que ela anda reto com Deus e também tem aliança contigo, meu Pai? Então seja essa mulher liberta, seja esse homem curado, seja esse jovem liberto dessa enfermidade, seja esse homem liberto dessa amarração financeira, essa miséria que está rondando a vida desse casal, dessa família. Em nome do Senhor Jesus eu exijo a todo mal, sai agora. Sai dessa família, esse espírito de medo que fica colocando medo na mãe. A mãe está com medo que vai acontecer alguma coisa com os filhinhos, pois em nome de Jesus, demônio, eu te ordeno, sai dessa família agora, sai da vida dessa mulher agora, sai dessas crianças agora. Eu abençoo no nome do Senhor Jesus essas crianças, essa família e essa pessoa que ora comigo. Pai, te peço em nome do Senhor Jesus, abençoe esse copo com água e no beber desta água, essa pessoa tem aí
mais bênçãos ainda, Pai. Se a fé que ela tem é que ela vai beber dessa água e será curada, assim seja. Se a fé que ela tem é que ela vai passar essa água no corpo e a ferida vai secar, assim seja. Se a fé que essa pessoa tem é que ela vai levar essa água para alguém que está internado no hospital beber e ela será curada, assim seja, em nome do Senhor Jesus. Recebemos de tuas mãos essa água abençoada. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Medita nessa palavra e sempre se pergunte, peraí, por que motivo eu tenho que ficar aqui sofrendo ou na mão do diabo, ou nessa miséria, ou nessa doença? Eu tenho aliança com Deus, sou de Deus, ando reto com Deus. Se você falar assim, pastor, mas eu não ando reto com Deus não, né? Eu tenho muitas falhas e não me acertei. O que você está esperando, criatura? Vai se acertar com Deus logo. Para de ficar sofrendo aí. A misericórdia de Deus está te esperando. Tá? Mas enquanto você não fizer alguma coisa, não acontece nada. Peça perdão a Deus, arrependido dos seus pecados, e abandone o pecado. Definitivamente. Corta na carne, tá bom? Eu quero dizer, deixar um pecado às vezes dói na carne, a carne sente, a carne quer, mas é melhor, vamos dizer, fazer esse sacrifício da carne do que ficar sofrendo sem receber as bênçãos de Deus. Mas a hora que você se acerta com Deus, filho, as portas do céu se abrem e caem bênçãos sobre você, tá bem? Deus te abençoe muito, tenha você um excelente dia e até a próxima.